Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. E a nossa primeira notícia é exclusiva, uma reportagem exclusiva aqui da casa, voltando àquela situação de um atropelamento grave que terminou com uma vítima fatal no centro da cidade cerca de um mês atrás. Uma mulher foi atingida por um veículo na faixa de pedestres e morreu na Avenida Feliciano Sodré. O laudo da perícia indica que o veículo estava a mais de 100 km por hora. Quem tem mais detalhes é o Luiz Bandeira. O caso do atropelamento de Simone Rosa da Costa, servidora pública municipal, que foi atropelada na Avenida Feliciano Sodré, na noite do feriado de Finados, tem desdobramento, porque a Polícia Civil concluiu o laudo feito por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, um trabalho importante para poder elucidar esse caso e imputar, se for o caso, o crime ao autor, o rapaz envolvido nesse atropelamento que acabou vitimando a Simone. Doutor Márcio, o laudo foi concluído e, a partir daí, qual é o trabalho que a polícia vai fazer? Trata-se de um caso extremamente grave. Infelizmente, uma pessoa de bem morreu covardemente por uma atitude imprudente de um motorista de veículo. Nós instauramos a investigação no dia 2 de novembro. Foram feitos vários exames periciais. Durante esse tempo que passou, nós colhemos vários depoimentos. O laudo pericial da necropsia apontou que ela morreu em virtude da colisão do veículo. Ela teve várias fraturas no seu corpo que provocaram a sua morte. Então, o motorista com o seu veículo foi o causador da morte. Aquela pessoa, a vítima, Simone Rosa da Costa, ela estava se preparando para atravessar a rua na faixa de pedestre e foi atropelada. Então, o laudo pericial determinou que era nesse sentido de que foi morte por fraturas em diversas partes do corpo. Vários depoimentos foram colhidos. Depoimentos que afirmavam que o autor exalava cheiro de álcool. Então, essa era uma informação que foi confirmada por vários depoimentos prestados. Faltava o laudo de exame de local para analisar a circunstância do fato. E o laudo saiu hoje. O Instituto Carlos Éboli emitiu um laudo e o perito definiu que o veículo estava a aproximadamente 114 km por hora, numa pista em que a velocidade tem limite máximo de 60 km por hora. Então, estava numa velocidade extremamente superior ao que a lei permite. Então, com isso, nós concluímos que esse autor ele vai responder por homicídio doloso por dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ele foi o causador daquela morte, ele estava em excesso de velocidade, notícia de ter ingerido bebida alcoólica, e isso foi a causa que provocou a morte da vítima. E esse rapaz ele acabou ficando internado, já recebeu alta, como é que vai ser agora? A polícia vai atrás dele? Então, ele ficou internado por alguns dias e foi colhido o depoimento dele e ele permaneceu em silêncio, que é um direito constitucional, né? Infelizmente, é mais um caso de pessoas de bem morrendo na cidade por atitudes imprudentes de motoristas que conduzem veículos, conduzem motos. Isso tem que parar. Muitos acidentes de veículos ocorrendo na cidade e pessoas morrendo. Entendeu? Então, tem que se criar alguma medida para justamente se punir mais severamente essas pessoas, entendeu? De alguma forma, colocando limitadores de velocidade, né, colocando quebra-molas em locais que sejam necessários, mas realmente a gente tem um número muito exagerado aqui de morte, de acidentes provocados pelo uso de veículos. A pena pode chegar a quanto ele pode pegar esse rapaz? Como ele vai ser indiciado por homicídio doloso, ele vai responder por uma pena que pode ir de 6 a 20 anos de reclusão. Doutor Márcio, esse rapaz ele já tem passagem? Então, nós fizemos pesquisa no nosso sistema e verificamos que existe uma passagem de 2019 em que ele foi parado com suspeita de ter ingerido substâncias que sejam álcool ou drogas. Ele foi conduzido para a delegacia, foi apreendido um material
semelhante a pó branco dentro do veículo, e esse material foi encaminhado para exame, né? E a gente ainda não tem informações do que foi o resultado desse laudo, né? Então a gente quer ter certeza de que substância é essa que ele poderia ter usado, porque ele foi parado porque estava utilizando o veículo de forma imprudente numa via da região de Duque de Caxias. Aproximadamente 114 km por hora. Você vê o resultado do laudo da perícia da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. E, infelizmente, não se trata de um caso isolado. Já acompanhamos aí ao longo dos últimos meses e anos outros acidentes que também terminaram com vítimas fatais em consequência da alta velocidade nas avenidas Lúcio Meira e Feliciano Sodré. E nesse caso específico, que vitimou a Simone, de apenas 49 anos, não era madrugada, não. Alguns aí usam como justificativa a madrugada, que aliás também não existe nenhuma permissão para esse horário correr. Mas não era madrugada, não, era cedo. 114 km por hora, indica a perícia. Quando que será tomada aí uma atitude real por parte do governo municipal, que tenha competência para instalar radar, faixa elevada ou realizar qualquer outra ação que diminua a velocidade nessas avenidas aí que se tornaram verdadeiras pistas da morte aqui em Teresópolis? Fica a pergunta. Outro assunto muito discutido nos últimos dias envolve toda a cidade, a utilização de drones pela prefeitura para realizar aí o georreferenciamento e aumentar absurdamente o valor dos IPTUs na cidade. Você viu que no começo da semana o posicionamento da OAB de Teresópolis, a Ordem dos Advogados do Brasil, contrário à legalidade, né, indicando que há uma ilegalidade nessa situação. Para desdobrar essa história, a Câmara Municipal, né, já havia recebido algumas reclamações. Houve também essa reportagem do Diário, esse questionamento feito à OAB. A Câmara aprovou uma proposta de emenda à lei orgânica que proíbe que a Prefeitura utilize esse tipo de equipamento. Questiona como que pode a Prefeitura analisar aí imagens aéreas e compreender que houve um aumento aí naquela construção para fazer a cobrança do IPTU. Há casos, por exemplo, de uma pessoa que realizou uma cobertura aí para lenha, material de obra, e a Prefeitura colocou lá como área construída, usando só essa imagem de cima. Veja a fala do vereador Maurício Lopes sobre o assunto. Então, ou seja, você pode usar como ferramenta drone, satélite, avião, helicóptero, fofoqueiro, quem ele quiser botar lá no alto olhando a casa das pessoas, né? Mas essas informações, elas vão servir para que o fiscal, quando analisar lá no cadastro da prefeitura, olha, esse imóvel aqui tem 100 metros de construção, mas pela foto parece ter 200. Então vai lá. Quem tem legitimidade para notificar, requerer, né, e tomar essas decisões é um fiscal concursado desse município que tem a legitimidade para poder tomar essa medida e não fazer de arrastão, igual o prefeito está querendo fazer, né? Tem coisa errada? Tem. Tem muita gente irregular nessa cidade, mas a culpa é do poder público. É eles que têm que fiscalizar. Ou você acha que todo mundo vai bater na porta da prefeitura? Aqui, ó, vai lá em casa ver se está tudo certo, né? Então, eles têm a obrigação de ir em campo para verificar se realmente está irregular, notificar aquele proprietário, dar o prazo de defesa dele, e se ele não cumprir, vai notificar, vai multar e vai tomar as providências que vai ter que tomar. E vai reenquadrar lá na inscrição dele que o imóvel dele tem uma medição maior do que é. Agora, fazer da forma que o governo está fazendo é uma covardia com as pessoas. Eu tenho uma amiga que me ligou e falou, Maurício, eu tenho um monte de lenha que eu vou guardando o ano todo para o inverno, que aqui em casa a gente tem lá um cantinho lá que a gente queima lá para esquentar a casa, né? E eu peguei algumas telhas de brasilite para essas madeiras não encharcarem com a chuva e eu cobri essas madeiras, né? E aí agora a prefeitura vem me cobrar mais 50 metros quadrados de IPTU de uma obra que não existe. Então, ou seja, eles
deram um prazo de 15 dias para o contribuinte apresentar uma série de documentação que eles não apresentam em 6 meses, né? E aí você vê notoriamente que a intenção do governo é arrecadar, é dificultar, é cercear a defesa do contribuinte para poder meter a mão no bolso do povo. É o que o prefeito está fazendo. E esse desespero, André, é porque ele administrou muito mal essa cidade até agora. E aí ele quer botar você para pagar essa conta. É isso que ele quer fazer, para cobrir o rombo que ele já criou. Eu acabei de falar das contas dele aqui, são 56 milhões de irregularidades e de impropriedades no ano de 2020, que cresceu para 79 milhões no ano de 2021. E só Deus sabe quanto que vai ser no fechamento das contas de 2022. Há dezenas, centenas de reclamações aí em relação a esse equipamento utilizado pela Prefeitura. Teve uma pessoa que comprou a residência recentemente, financiada pela Caixa Econômica Federal, ou seja, há uma medição do imóvel oficial da Caixa, cerca de 3 meses atrás. Medição da Caixa, 93 metros quadrados. Medição da Prefeitura, que analisou pelo telhado, 140 metros quadrados. Olha só o absurdo. Só nesse caso, tem o caso da lenha e muitos outros. Vamos continuar acompanhando essa história, lembrando que tem aí essa proposta de emenda à lei orgânica que proíbe, então, que a Prefeitura utilize esse equipamento. Também foi debatido na casa por vários vereadores uma situação mostrada aqui no Jornal Diário, na Diário TV, a questão de instalação de placas do Parque Jorge March, que não existe. Existe apenas a intenção, aliás, é uma intenção boa para o município, porém, não há ainda esse parque lá na Sudantex, depende de aprovação justamente dos vereadores e mesmo assim foram instaladas aí diversas placas ao longo do município, indicando que o turista, que o teresópolitano se dirige até o Parque Jorge March, encontrando lá uma placa informando apenas que em breve haverá um parque. Entre os vereadores que debateu o assunto e cobrou aí, inclusive, que a Prefeitura se posicione melhor junto ao Legislativo, questões como essa, o Amós Laurindo. É muito próximo, vereador Maurício, um diálogo, é literalmente só isso aqui, ó, é um estacionamento, o prédio em si, mas é muito próximo. Por que não convidar para apresentar o projeto? Por que não explicar o projeto? Por que não trazer uma transparência no projeto? Para que colocar uma placa? Eu fui questionar pessoalmente, e aí uma pessoa me respondeu, não, porque a placa chegou, tinha que instalar. Não tinha que instalar. Como é que você divulga algo que não existe? Como é que você pega para um turista, e doutor Amorim, colocaram na Barra e colocaram também lá na entrada da cidade. Na entrada da cidade já colocaram uma placa enorme lá também, mencionando o Parque Jorge March. Como é que você manda uma mensagem para os turistas que estão chegando? E a gente fala de uma cidade turística. A gente fala de um tour no sul, em Gramado, para pegar as características de Gramado, para tornar Teresópolis uma Gramado, uma referência, e a gente coloca na entrada da nossa cidade uma placa divulgando um parque que não existe. Como é que você divulga um parque que não existe? Como assim, cara? Então, não faz sentido, vereador Fidel. Não tem coerência. E aí eu fui questionado várias vezes. Que parque é esse? Aonde é? Quando que é a inauguração? Vai ter? Saiu? Não tem inauguração, não existe parque. Isso é muito lógico. E até tudo, ou se de fato não tombar, se o projeto acontecer, a gente está falando de um projeto audacioso, um projeto grande, um projeto estrutural, um projeto que não vai acontecer mês que vem, não vai acontecer daqui a 6 meses. A gente está falando de recurso empregado, a gente está falando de um trabalho enorme a ser feito. Quando que o parque, vereador Elias, vai ser inaugurado? Então, até quando vamos ficar divulgando? Aí eu tenho que falar fake news, ficar mais leve, doutor Amorim. Quando que a gente vai ficar divulgando esses fake news de forma oficial? Está ali, nítido, para todo mundo ver. Parque Jorge March. Não existe parque, cara. Isso é o cúmulo da falta de respeito com essa casa e da falta de respeito com os moradores da cidade e com os turistas que estão chegando. Porque a gente está divulgando algo que não existe. Então, eu acho que isso deve ser repensado. A placa foi colocada, da mesma forma que foi colocado, pode ser tirado, não tem problema. Errou, reconheceu o erro, voltou atrás. Ainda dá tempo. Como foi falado, coloca a secretária numa posição de ridículo, porque a gente está falando de turismo, entra dentro da pasta dela, passou pelo aval de alguém.
desnecessariamente. Então dá tempo ainda. Tira a placa, guarda, deixa ali no cantinho, não tem problema. Coloca outra no lugar, coloca um enfeite se for necessário, mas dá tempo ainda. É chato, é como o doutor Amorim falou, vereador Paulinho, o senhor como líder de governo, é chato a gente ficar se reportando ao senhor. Mas como o senhor falava da rua, o Rangel falou assim, cara, se nem o Paulinho está conseguindo, que é líder do governo, imagina eu que sou oposição. Assim, é complicado, algumas situações que não fazem sentido nenhum. E aí fica a gente aqui falando, aí o pessoal, tá perseguindo o prefeito, o Amós deixou de ser base, agora virou oposição, o Amós é isso. São situações ridículas, não tem base oposição, estou falando de uma situação que não tem explicação. Obrigado, presidente. Também foi discutida na casa, nessa última sessão, a questão das contas do governo municipal reprovadas pelo TCE. Elas serão analisadas pela Câmara de Teresópolis até o dia 15 de dezembro para saber se houve erro do Tribunal de Contas ou do próprio governo. Presidente, queria fazer um requerimento verbal a Vossa Excelência, até porque assim, já se passaram assim, já se passou um prazo muito grande e as contas do prefeito de Teresópolis, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, elas já vieram para essa casa, já passaram pelo crivo da comissão e eu já, como relator, já emiti o parecer e já está disponível para ser pautada. E eu queria requerer a Vossa Excelência a possibilidade de pautar com a maior brevidade possível, para a gente poder dar uma resposta à sociedade teresopolitana, até porque a gente está falando de diversas irregularidades e impropriedades apresentadas pelo Tribunal de Contas com a bagatela de 56 milhões de reais, né? E que também, na conta de 2021, isso já chegou a 79 milhões de reais. Então, assim, eu acho que é importante que a gente possa pautar e fazer um debate nesse plenário e que a gente possa votar, né, para dar uma resposta à sociedade pela aprovação ou pela rejeição das contas do prefeito de Teresópolis. Eu queria pedir a Vossa Excelência pudesse disponibilizar uma data para pautar. Obrigado, presidente. Excelência, qual a conta que o senhor fala? É a conta de 2020 do prefeito, que já está disponível, já está o processo saneado, pronto para ser submetido ao plenário. Nesta quarta-feira, nossa equipe esteve lá no bairro do Alto para acompanhar mais uma etapa daquele trabalho de substituição da ponte da rua Jorge Lócio, que tombou aí após a passagem de grande volume de caminhões. Nós estamos aqui na rua Jorge Lócio para mostrar o trabalho de recuperação de uma ponte que caiu aqui na rua. A rua está impedida ao tráfego de veículos por conta da queda dessa ponte e a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Obras do município trabalham intensamente para poder resolver liberar essa via e trabalhando na construção de uma nova ponte. Davi, o secretário de Serviços Públicos do município, Davi Serafim, o serviço está sendo feito rápido e vai antes do prazo previsto. Daqui a pouco teremos uma ponte aí, né? Sim, se tudo correr bem, eu creio que até o início da semana que vem está liberado. Essa ponte é uma estrutura aí para 30 toneladas, né? 20 toneladas de medida de segurança. Uma estrutura aí que você pode ver, dá segurança total para caminhões, carreta, que precisar passar. A gente fez a base toda de concreto, que vocês acompanharam também, tem acompanhado o nosso trabalho passo a passo, com a orientação da Secretaria de Obra, com o engenheiro Luiz Cláudio, lá da Secretaria de Fiscalização de Obra, a gente vem acompanhando e fazendo o trabalho. A gente já trouxe a parte dela, que já está aí, a outra parte já está vindo, para a gente já botar aí, estando tudo certo, semana que vem está liberado. Essa é uma ponte que, lógico que a base você teve que fazer, construir, mas é uma ponte que veio pronta, cedida pelo Exército e aí serviu perfeitamente aqui, né? Correto. Essa ponte é uma das que foram usadas na época da tragédia de 2011, que o Exército veio fazendo aquela força-tarefa aqui, naquela tragédia que a gente sofreu. E essa ponte estava lá em poder da Prefeitura, com a dinâmica muito complicada de trazer, que é uma ponte muito pesada, e a gente conseguiu o auxílio, agradecer até que a Stop Car, a empresa que nos cedeu o reboque na maior boa vontade. E aí a gente está, graças a Deus, já pronto a entregar a pista. Ainda sobre questões relacionadas ao governo municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos da categoria aprovou uma manifestação no próximo sábado. Os servidores nas ruas, mais uma vez, dia 3, a partir das 10 horas da manhã, concentração na Calçada da Fama,
e os servidores seguem até o Parque Regados. O motivo dessa manifestação, segundo eles, é a falta de calendário para o pagamento do 13º e o 14º salário, a falta de informação sobre a quitação do abono de educação e também aquela questão da avaliação de desempenho, que começa na saúde e deve ser empregada em outros setores da prefeitura. Recentemente, a gente divulgou aqui uma nota, quando começou essa discussão sobre a questão do 13º e 14º salário, a prefeitura informando que até o dia 20 faz pagamento integral, mas não tem informações ainda sobre o 14º salário. A presidente do sindicato, Kátia Borges, utilizou as redes sociais para falar sobre uma reunião realizada com o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, e o sentimento do servidor público após esse encontro. Como a gente não quer tirar nenhuma conclusão precipitada e nenhuma conclusão sozinhos, a gente resolveu passar o vídeo na Assembleia para que o servidor veja como é que foi e cada um tire a sua conclusão. Nós saímos, o nosso sentimento foi de descaso, foi de extrema... nenhum tipo de reação com relação ao servidor. Apesar dele dizer durante o vídeo que a prioridade era salário e de dizer que todo ano é diferente, vocês vão assistir na reunião, esse ano está bem diferente. A gente via e percebia a preocupação com os nossos pagamentos daí para frente, que já não era escondido, porque a gente já vinha avisando isso desde o meio do ano, com o gasto exacerbado de dinheiro que a gente estava acompanhando aí pelo portal de transparência, com todos os escândalos aí na cidade. Então a gente já sabia que isso ia acontecer. Porém, eu achava que a gente teria apenas alguns problemas e não o tamanho do problema que está vindo. E para a gente não dizer, como eu disse para ele, você está dizendo que a gente não tem dinheiro para pagamento, e ele disse, não estou dizendo isso, vocês vão assistir no vídeo, mas esse era o sentimento que a gente tinha lá dentro, um sentimento de total desprezo para aquilo que a gente estava falando, pautas importantes, acordos que não foram fechados, e a gente quer que vocês assistam, porque nós saímos de lá de dentro sem resposta, por isso a gente vai passar o vídeo. Finalizando esse boletim informativo com um registro de acidente que ocorreu nas primeiras horas da manhã na Teresópolis, Friburgo. A RJ-130, olha só, o condutor desse veículo, um Ômega, teria perdido o controle da direção, a gente não sabe o motivo aí dessa situação, e atingiu violentamente esse poste. Ali na localidade de Montanhas, aquela subidinha, tem até 3 faixas aí no acesso ali entre Vale Feliz e Montanhas, perdeu o controle, atingiu o poste e a estrutura caiu na pista, que ficou fechada parcialmente nas redes sociais. E depois chegou a circular até um vídeo de um caminhoneiro que vem descendo sentido aí Friburgo, não percebe que a rede de alta tensão está na pista, encosta o caminhão na rede, tem um curto-circuito, foi um grande susto para o condutor desse veículo. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade antes de um próximo boletim informativo, você vê também na barrinha de notícias e nas redes sociais do Diário, Facebook, Instagram e YouTube. Você que está acompanhando a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever. Já batemos aí a marca de 54 mil inscritos. Até mais!